A porta do carro bateu com força. Chuva martelava o para-brisa como 1000 dedos desesperados. No banco de trás, uma mulher de vestido de noiva, descalça, maquiagem escorrendo pelo rosto em rios negros. E quando ela ergueu os olhos e encontrou os dele pelo retrovisor, Gustavo Cintra sentiu o mundo parar. Porque ele conhecia aquele rosto. Ele havia pintado aquele rosto uma vez, 8 anos atrás, antes que ela desaparecesse sem explicação. E a pintura ainda estava inacabada, guardada em seu quarto, virada contra a parede como um segredo que ele não conseguia enterrar. Antes de continuarmos essa história, me conta aqui nos comentários. De onde você está nos ouvindo? Adoro saber até onde nossas histórias chegam. E se você acredita que o amor verdadeiro pode sobreviver a anos de separação e manipulação, deixe um like agora nesse vídeo e fique até o final, porque essa história vai provar que sim. Agora vamos começar nossa história. Gustavo Cintra tinha 39 anos e suas mãos lembravam de coisas que seu coração tentava esquecer. Uma vez, essas mãos seguraram pincéis em vez de volantes. Uma vez, elas misturaram cores em vez de digitar endereços em aplicativos de GPS. Uma vez, elas criaram beleza em vez de apenas sobreviver a mais um dia. Agora, elas agarravam o volante de um Corsa prata que cheirava a café velho e ambições abandonadas. A chuva de sexta-feira em São Paulo tinha aquela qualidade de dilúvio bíblico. As ruas da Zona Sul se transformavam em rios. Carros avançavam devagar com faróis acesos em plena noite e as pessoas corriam sob marquises encharcadas, tentando proteger celulares e dignidade. Gustavo estava na sua 10ª corrida da noite. Mais 2 e ele poderia buscar Nina na casa da avó materna, levá-la para casa, pedir pizza e assistir alguma série boba que ela escolhesse enquanto ele fingia prestar atenção. Nina tinha 13 anos. Era esperta como ninguém. Tinha os olhos escuros da mãe e o queixo teimoso dele. Mariana, sua ex-esposa, havia pedido o divórcio quando Nina tinha 5 anos. O casamento tinha sido um erro bem intencionado entre 2 pessoas que queriam coisas diferentes da vida. Mariana queria o mundo, literalmente. Viagens de negócios, promoções, escritórios em outras capitais. Gustavo queria um ateliê com luz do norte, telas esticadas esperando para serem preenchidas, e tempo. Tempo para criar, tempo para estar com a filha, tempo para viver devagar. O divórcio foi amigável na superfície, devastador por baixo. Não porque ele ainda amasse Mariana. Esse amor havia morrido muito antes, sufocado por brigas sobre quem buscaria Nina na escola e silêncios gelados durante jantares. Mas porque Gustavo se sentia um fracasso. Um homem que não conseguiu manter uma família unida. Um pai que agora via a filha em regime de guarda compartilhada, 15 dias com ele, 15 dias com a mãe, que logo se mudou para Curitiba e começou a vê-la apenas nos feriados prolongados. Foi assim que Gustavo guardou os pincéis e aprendeu a dirigir para aplicativos. As contas não se importavam com arte. A escola particular de Nina não aceitava telas inacabadas como pagamento. Então, ele fez o que tinha que fazer. Sobreviveu. Mas havia outra cicatriz, mais profunda, que Gustavo carregava. Uma ferida que nunca fechou direito. E o nome dela era Carolina. O celular de Gustavo vibrou no suporte. Nova corrida. Corrida Premium. Palacete Tangará. Saída de serviço. Passageira solicitou urgência. Gustavo estava a 5 quarteirões de distância, parado em um sinal vermelho que pintava seu capô de carmesim. Ele aceitou a corrida e virou à esquerda, navegando pelas ruas que se transformavam em espelhos d'água. O Palacete Tangará era um daqueles lugares que Gustavo só conhecia de fora. Vidro, mármore, jardins esculpidos, vagas de estacionamento que custavam mais que seu carro. O tipo de lugar onde gente com dinheiro de verdade celebrava casamentos que custavam o valor de um apartamento pequeno. A entrada principal estava iluminada como uma catedral, com seguranças de terno segurando guarda-chuvas pretos e abrindo portas de carros importados.
Mas Gustavo foi instruído a ir para a saída de serviço, a parte de trás, onde o glamour terminava e a realidade começava. Onde funcionários saíam carregando bandejas vazias e onde, aparentemente, noivas fugiam de suas próprias festas. Gustavo estacionou em uma viela estreita, mal iluminada por uma lâmpada amarelada que piscava como se estivesse cansada de testemunhar dramas humanos. A chuva caía sem piedade. Ele ligou o pisca-alerta, manteve o motor ligado, o aquecedor no máximo, e esperou. Então, ela apareceu. Uma figura branca irrompeu pela porta de serviço como um fantasma materializado. Vestido de noiva encharcado, grudado no corpo, cauda arrastando pela poça que refletia a luz amarela moribunda. Ela estava descalça. Gustavo notou isso imediatamente, os pés brancos contra o asfalto escuro, sem sapatos, sem proteção. Ela segurava uma bolsa pequena contra o peito como se fosse a única coisa que importava no universo. Ela puxou a porta de trás com força desesperada e se jogou no banco, batendo a porta, ofegante, tremendo. O cheiro de perfume caro invadiu o carro. Algo floral, feminino, misturado com pânico puro. Dirige, por favor, apenas dirige. A voz dela estava sufocada, quebrada, mas havia uma firmeza ali. Não era um pedido. Era um comando nascido do desespero. Gustavo colocou o pé no acelerador por instinto, mas seus olhos foram para o retrovisor. Protocolo. Sempre olhar para o passageiro. Sempre confirmar visualmente. Sempre. O tempo colapsou. 8 anos se dissolveram como açúcar sob chuva. Ele conhecia aquele rosto. As maçãs do rosto altas e delicadas. A curva do maxilar. A forma como os olhos inclinavam levemente para cima nos cantos, como se guardassem segredos que o resto do rosto se recusava a contar. Ele tinha estudado aquele rosto por meses. Tinha tentado capturar sua luz e sombra. Tinha falhado 100 vezes e tentado de novo porque falhar parecia melhor do que desistir. 8 anos atrás, ela tinha sido sua musa. Seu, quase. Seu e se. Carolina. O nome caiu dos lábios dele antes que pudesse detê-lo. Sabor de memória e arrependimento. Ela congelou. Os olhos dela, largos e em pânico, travaram nos dele pelo retrovisor. Reconhecimento piscou como um fósforo aceso na escuridão. Então, o choque floresceu em seu rosto como tinta se espalhando na água. Gustavo. A chuva batia mais forte. Mas dentro do carro, o silêncio era mais alto que qualquer tempestade. Gustavo forçou suas mãos a se moverem. Pisou no acelerador. O carro deslizou para frente, saindo da viela, entrando no fluxo de trânsito lento da cidade encharcada. Ele dirigia no automático, o cérebro em curto-circuito, o coração batendo descompassado. Para onde? Ele conseguiu perguntar, a voz áspera. Qualquer lugar, só longe daqui. Gustavo assentiu e virou à direita, afastando-se do palacete Tangará, das luzes, da festa que ela havia abandonado. Ele podia ouvir a respiração dela no banco de trás. Rápida, superficial. Ela estava à beira de um ataque de pânico. Tem um hotel em Pinheiros, ele disse, mantendo a voz calma. Discreto. Eu conheço o dono. Ele não faz perguntas. Silêncio. Então, obrigada. Mas Gustavo precisava saber. Precisava perguntar, mesmo sabendo que talvez não devesse. Carolina, o que aconteceu? Ela soltou uma risada sem humor. Seca. Quebrada. Eu fugi do meu próprio casamento, Gustavo, não é óbvio. Mas por quê? Outro silêncio. Mais longo. Pesado. Porque eu prefiro arriscar tudo a passar o resto da vida presa em uma gaiola de ouro. Gustavo não respondeu. Apenas dirigiu, as palavras dela ecoando em sua mente. Presa. Gaiola. Ele conhecia esses sentimentos. Ele tinha vivido em uma versão diferente dessa prisão durante seu casamento com Mariana. Mas havia algo mais. Algo que ele precisava perguntar, mesmo que a resposta pudesse machucá-lo de novo. Você sumiu, ele disse, os olhos fixos na estrada. 8 anos atrás. Você simplesmente...
Desapareceu. Sem explicação. Sem despedida. Ele sentiu o peso do olhar dela na nuca. Eu sei. Por quê? Gustavo. Eu merecia pelo menos uma explicação, Carolina. Eu pensei. Não importa o que eu pensei. Você sumiu. E eu fiquei sem entender nada. Ele ouviu quando ela respirou fundo. Quando ela se recompôs. Você vai ter sua explicação, ela disse, voz mais firme agora. Eu prometo. Mas não agora. Não enquanto eu estou tendo um colapso nervoso no banco de trás do seu carro. Gustavo assentiu, mesmo sabendo que ela não podia vê-lo. Fair enough. Eles continuaram em silêncio por mais 15 minutos. A chuva diminuiu gradualmente, de dilúvio para temporal, de temporal para garoa persistente. Gustavo navegou pelas ruas de Pinheiros até parar em frente a um pequeno hotel boutique, daqueles que não tinham placa grande, que dependiam de boca a boca, que valorizavam privacidade acima de tudo. Ele desligou o motor e se virou no banco. Carolina estava olhando pela janela, o rosto iluminado pelos postes de rua. A maquiagem tinha escorrido, deixando rastros escuros em suas bochechas, mas mesmo assim ela era linda. Diferente, mais velha, mais cansada, mas ainda Carolina. Eu vou entrar com você, Gustavo disse. Vou garantir que você consiga um quarto. Ela se virou para ele surpresa. Você não precisa... Eu sei, mas vou fazer mesmo assim. Algo passou pelo rosto dela. Gratidão, talvez. Ou alívio. Ou apenas exaustão completa. Tudo bem. Eles saíram do carro. Gustavo pegou um guarda-chuva velho do porta-malas e o abriu sobre eles dois enquanto caminhavam até a recepção. O hotel era discreto, aconchegante, com iluminação suave e um recepcionista que não piscou ao ver uma mulher de vestido de noiva encharcado entrar acompanhada de um motorista de aplicativo. Preciso de um quarto, Carolina disse, colocando a bolsa no balcão. Para esta noite? Talvez mais. Claro, senhora. O recepcionista digitou rapidamente. Temos uma suíte disponível no 3º andar. Carolina tirou um cartão de crédito da bolsa. Gustavo notou que suas mãos tremiam ligeiramente. 5 minutos depois, ela tinha as chaves. Eles caminharam até o elevador em silêncio. As portas se fecharam, deixando-os sozinhos em um espaço pequeno e espelhado. Gustavo podia ver os reflexos deles multiplicados ao infinito. Ele de jaqueta simples, calça jeans desgastada. Ela de vestido de noiva que parecia custar mais que 3 meses de aluguel dele. Que par improvável eles faziam. O elevador parou no 3º andar. Eles caminharam pelo corredor aveludado até a porta da suíte. Carolina passou o cartão-chave. A porta abriu para um quarto bonito. Cama king size, móveis de madeira escura, janela grande com vista para a cidade chuvosa. Ela entrou e se virou para ele, parada na soleira da porta. Gustavo, você não precisa dizer nada agora. Mas eu quero. Ela respirou fundo. Você me salvou hoje. De mais formas do que você imagina. Gustavo balançou a cabeça. Você se salvou, Carolina. Eu só dirigi o carro. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas real. Posso te ligar amanhã? Para conversar de verdade? Gustavo deveria dizer não. Deveria proteger seu coração, que já tinha sido quebrado uma vez por essa mulher. Deveria ir embora, buscar Nina, voltar para sua vida simples e segura. Mas ele se ouviu dizendo: pode. Ele anotou seu número em um papel que o hotel deixava ao lado do telefone do quarto. Carolina o pegou como se fosse algo precioso. Obrigada, Gustavo, por tudo. Descanse, Carolina. Ele se virou para ir embora, mas a voz dela o deteve. Gustavo? Ele olhou por cima do ombro. Eu senti sua falta. Todos os dias. Por 8 anos. O coração dele apertou. 1000 perguntas borbulhavam, mas ele engoliu todas elas. Boa noite, Carolina. Então ele saiu, antes que pudesse fazer algo estúpido, como perguntar se ela também tinha uma pintura inacabada o assombrando por 8 anos. Gustavo entrou no elevador e apertou o botão do térreo. Apenas quando as portas se fecharam e ele estava sozinho, ele permitiu que a emoção o atingisse.
Ele se apoiou na parede do elevador, fechou os olhos e tentou processar o impossível. Carolina estava de volta, depois de 8 anos de silêncio absoluto. Depois de ele ter aprendido a viver com a pergunta não respondida de por que ela tinha desaparecido. Depois de ele ter guardado aquela pintura inacabada no quarto, virada contra a parede, porque olhar para ela doía demais. Ela estava de volta. E estava fugindo de um casamento. O que isso significava? Por que ela tinha sumido antes? Por que ela tinha dito que sentiu falta dele todos os dias? Gustavo saiu do hotel e entrou no carro. A chuva tinha parado completamente agora, deixando a cidade lavada e brilhante sob as luzes da noite. Ele pegou o celular e ligou para a mãe de Mariana. Oi, dona Teresa, é o Gustavo. Eu vou me atrasar um pouquinho para buscar a Nina. 30 minutos no máximo. Tudo bem? A voz gentil da mulher veio pelo telefone. Claro, querido. Sem problemas. A Nina está assistindo um filme comigo mesmo. Obrigado. Até já. Gustavo desligou e ficou sentado no carro, olhando para o hotel pela janela. A janela do 3º andar estava acesa. Ele imaginava Carolina lá dentro, tirando aquele vestido de noiva, lavando a maquiagem borrada, talvez tomando um banho quente, talvez desabando em lágrimas de alívio. E ele imaginava a pintura em seu quarto, a tela que ele havia começado 8 anos atrás e nunca conseguiu terminar. O rosto de Carolina capturado em óleo e tinta, metade completo, metade apenas esboços em carvão, como se ela tivesse se dissolvido no meio da criação. Porque era exatamente isso que tinha acontecido. Ela tinha desaparecido antes que ele pudesse terminá-la. Gustavo pensou naqueles 3 meses, 8 anos atrás, quando Carolina ia ao seu ateliê 2 vezes por semana. Seu casamento com Mariana já estava em ruínas. Eles dormiam em quartos separados, mal conversavam, mantinham a fachada apenas por Nina. O divórcio era inevitável, apenas uma questão de tempo e papelada. E então Carolina tinha entrado em sua vida. Ela era uma modelo freelancer, trabalhando seu caminho através de uma carreira que adorava, mas que sua família desprezava. Gustavo estava trabalhando em uma série chamada Mulheres em Transição. Retratos expressionistas de mulheres em momentos de mudança. Uma agência os conectou. As primeiras sessões foram profissionais. Pose, luz, silêncio, trabalho. Mas algo começou a mudar na 3ª semana. As conversas ficaram mais longas. Os silêncios mais confortáveis. Eles começaram a compartilhar coisas reais, coisas que doíam. Carolina falou sobre o pai controlador, sobre a pressão de ser filha única de um magnata, sobre como a modelagem era a única coisa que era só dela e como o pai desprezava isso. Gustavo falou sobre o casamento falido, sobre a culpa de não conseguir fazer funcionar, sobre o medo de perder Nina, sobre como ele tinha esquecido o que era se sentir vivo até começar a pintar Carolina. E na última sessão agendada, ela tinha dito aquelas palavras que mudaram tudo. E se eu dissesse que estou me apaixonando por você? Gustavo tinha largado o pincel. Seu coração tinha disparado, porque ele também estava se apaixonando por ela. Pela primeira vez em anos, sentia aquela eletricidade, aquele medo gostoso, aquela sensação de estar à beira de algo enorme. Mas ele ainda estava tecnicamente casado. E Carolina? Carolina merecia alguém que não viesse com bagagem, que não tivesse uma filha pequena, que não estivesse no meio de um divórcio complicado. Então ele tinha pedido tempo, tinha dito que precisava resolver as coisas primeiro, e ela tinha prometido esperar. Mas na semana seguinte, ela desapareceu. Telefone desligado, redes sociais deletadas. A agência disse que ela tinha encerrado o contrato. Amigos em comum não sabiam de nada. Era como se Carolina Almeida tivesse sido apagada da existência. Gustavo tinha tentado encontrá-la por semanas. Tinha ligado para lugares que ela mencionou frequentar. Tinha passado em frente ao prédio onde ela morava, mas o porteiro disse que ela tinha se mudado sem avisar. Eventualmente, ele desistiu. O divórcio com Mariana foi finalizado. Nina precisava de estabilidade.
As contas precisavam ser pagas. A vida continuou. Mas ele nunca terminou aquela pintura e nunca conseguiu começar outra. Agora, 8 anos depois, Carolina estava de volta, em um vestido de noiva, fugindo de um casamento, dizendo que sentiu falta dele todos os dias. Gustavo ligou o carro e começou a dirigir em direção à casa de Dona Teresa. Suas mãos apertavam o volante com força. Sua mente era um turbilhão. Mas uma coisa era clara. Carolina havia prometido uma explicação. E dessa vez, Gustavo não ia deixá-la desaparecer sem obtê-la. Porque 8 anos era tempo demais para viver com perguntas não respondidas. E algo lhe dizia que a resposta, quando viesse, ia mudar tudo. Mas o que nenhum dos dois sabia era que o desaparecimento repentino de Carolina 8 anos atrás havia sido resultado de uma manipulação cruel que destruiu não apenas uma, mas 3 vidas. E a verdade, quando finalmente viesse à tona, seria mais devastadora do que qualquer um deles poderia imaginar. Gustavo chegou à casa de Dona Teresa 20 minutos depois. Nina estava no sofá com a avó, assistindo a alguma comédia romântica boba, uma tigela de pipoca entre elas. Quando viu o pai, Nina sorriu, mas o sorriso vacilou quando ela realmente olhou para ele. "Pai, você tá bem?" Gustavo forçou um sorriso tranquilizador. "Tô sim, filha. Só foi uma noite longa. Vem, vamos para casa." No carro, Nina não parou de olhar para ele. Ela tinha esse jeito de ler pessoas, especialmente ele. Era impossível esconder coisas de Nina. "Aconteceu alguma coisa?" Ela perguntou quando estavam a meio caminho de casa. "Por que você acha isso?" "Porque você tá com aquela cara." Aquela cara de quando você tá processando algo pesado. Gustavo suspirou. Ele nunca mentia para Nina, mas também não sabia como explicar que a mulher que o assombrou por 8 anos tinha literalmente caído em seu carro algumas horas atrás, vestida de noiva, fugindo de um casamento. "Eu encontrei alguém hoje, alguém do meu passado." Nina se virou completamente no banco do carona, cinto de segurança esticado. "Do passado tipo como? Ex-namorada?" "Não exatamente, é complicado." "Pai, eu tenho 13 anos, não 3. Você pode me contar." Gustavo olhou para ela, para aqueles olhos escuros que via Mariana, mas também via a si mesmo. A inteligência dela, a curiosidade, a recusa em aceitar meias-verdades. "Lembra que eu te contei que antes do divórcio, quando as coisas com sua mãe já estavam ruins, eu conheci alguém? Alguém que me fez sentir vivo de novo?" Nina assentiu lentamente. "A moça dos retratos. A que você nunca terminou de pintar." "Sim, Carolina. Ela apareceu hoje. No meu carro." Os olhos de Nina se arregalaram. "Tipo, coincidência total?" "Coincidência total. Caraca. E aí?" "E aí nada, filha. Eu a ajudei. Levei ela para um lugar seguro e vim te buscar." Nina ficou quieta por um momento, processando. "Ela tá bem?" A pergunta pegou Gustavo de surpresa. Claro que Nina perguntaria isso. Ela tinha um coração enorme. "Não sei, Nina. Acho que não. Mas ela vai ficar." "Você vai ver ela de novo?" "Ela disse que vai me ligar amanhã." Nina sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. "Bom." Gustavo franziu a testa. "Bom?" "É, pai. Bom. Você anda meio apagado, sabe? Não infeliz, mas também não feliz. Meio no automático. Se essa pessoa te fez sentir vivo antes, talvez seja bom você descobrir o que aconteceu." Às vezes Gustavo esquecia que Nina não era mais uma criança. Ela estava crescendo, ficando sábia de formas que o surpreendiam e orgulhavam em igual medida. "Quando você ficou tão esperta?" Nina deu de ombros. "Sempre fui." "Você que demora para perceber." Gustavo riu, e pela primeira vez naquela noite impossível, sentiu um pouco da tensão deixar seus ombros. Na manhã seguinte, um sábado, Gustavo acordou cedo. Tinha dormido mal, sonhos fragmentados com vestidos brancos, chuva e uma pintura que nunca foi terminada. Nina ainda estava dormindo,
Adolescentes e fins de semana significavam que ela não apareceria antes do meio-dia. Gustavo fez café. Sentou-se à pequena mesa da cozinha de seu apartamento de 2 quartos em Perdizes e olhou para o celular. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Talvez Carolina tivesse mudado de ideia. Talvez, à luz do dia, tudo aquilo parecesse um erro. Talvez ela tivesse voltado para o noivo, para a vida que estava prestes a assumir. O telefone tocou. Gustavo quase derrubou o café. Número desconhecido. Alô? Gustavo, é a Carolina. A voz dela soava diferente na luz do dia. Ainda tensa, ainda cansada, mas mais controlada. Oi. Você tem tempo para conversar hoje? Pessoalmente? Eu te devo uma explicação. Várias explicações. Gustavo olhou para o corredor onde o quarto de Nina ficava. Porta fechada. Ela dormiria por horas. Posso daqui a 1 hora. Tem uma cafeteria perto do seu hotel. Café Gardênia. Conhece? Eu acho. Vou procurar no GPS. Te vejo lá em 1 hora. Gustavo? Sim? Obrigada. Por ontem. Por hoje. Por não me odiar. Gustavo fechou os olhos. Eu nunca te odiei, Carolina. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Antes que ele pudesse dizer algo estúpido como eu só te amei e depois tentei te esquecer por 8 anos sem sucesso. Ele deixou um bilhete para Nina na geladeira. Saí rapidinho. Volto antes do almoço. Tem ovo e pão. Te amo, pai. O Café Gardênia era um daqueles lugares escondidos que só os locais conheciam. Pequeno, aconchegante, com plantas penduradas nas janelas e um barista que fazia arte latte sem ser pretensioso sobre isso. Gustavo chegou primeiro, escolheu uma mesa no fundo, longe das janelas, e pediu um expresso duplo. 5 minutos depois, Carolina entrou. Ela usava jeans, uma blusa branca simples, uma jaqueta jeans por cima. Tênis brancos, cabelo preso em um rabo de cavalo baixo, sem maquiagem. Ou pelo menos, maquiagem tão sutil que parecia que não havia nenhuma. Ela parecia 10 anos mais jovem que a noite anterior, ou talvez apenas mais ela mesma. Carolina o viu e caminhou até a mesa. Gustavo se levantou, sem saber ao certo o que fazer. Apertar a mão? Abraçar? Ela resolveu a questão ao simplesmente sentar-se à frente dele. Oi, ela disse. Oi. Silêncio desconfortável. O barista veio e Carolina pediu um cappuccino. Quando ele saiu, o silêncio voltou. Eu não sei por onde começar, Carolina disse finalmente, olhando para as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Pelo começo, Gustavo sugeriu. Por que você sumiu? Carolina respirou fundo. Seus olhos encontraram os dele e havia dor ali. Dor antiga, cicatrizada, mas ainda sensível. Meu pai descobriu sobre você. Gustavo piscou. Descobriu o quê? A gente nunca... Nada aconteceu entre a gente. Eu sei, mas ele descobriu que eu estava indo no seu ateliê, que a gente conversava por horas. Que eu estava me apaixonando por você. Ele tinha alguém me seguindo, Gustavo. Um detetive particular disfarçado de assistente pessoal. Eu nem sabia. A raiva começou a ferver no estômago de Gustavo. E daí? Você era uma mulher adulta. Ele não podia... Ele podia. A voz de Carolina estava firme agora. E fez. 3 dias depois da nossa última sessão, ele apareceu no meu apartamento. O apartamento que ele pagava, devo adicionar. E me deu um ultimato. Ela parou quando o barista trouxe o cappuccino. Agradeceu com um aceno de cabeça e esperou ele se afastar. Que tipo de ultimato? Eu deveria terminar todo contato com você, imediatamente. Abandonar a carreira de modelo, entrar nos negócios da família e me casar com Victor Albuquerque, filho de um parceiro de negócios do meu pai. Em troca, eu teria acesso ao meu fundo fiduciário, 50 milhões de reais que estavam bloqueados até eu amadurecer, segundo meu pai. Gustavo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. E se você recusasse? Os olhos de Carolina ficaram molhados, mas ela não chorou. Ele disse que destruiria você financeiramente,
que usaria todos os contatos dele no mundo da arte para garantir que você nunca vendesse outra obra, que ele faria sua vida um inferno. E mais. Ela parou, engolindo em seco. Ele disse que usaria a influência dele para complicar seu processo de guarda de Nina. Que ele fabricaria evidências, pagaria testemunhas, faria o que fosse necessário para te fazer parecer um pai inadequado. Gustavo ficou imóvel. Totalmente imóvel. Ele ameaçou minha filha? Ele ameaçou usar sua filha contra você. E eu... Gustavo, eu não podia deixar isso acontecer. Você já estava passando por um divórcio horrível. Nina era tão pequena. Eu não podia ser a razão de você perder ela. Então, você simplesmente desapareceu. Não foi simples. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Mas meu pai não me deu escolha. Ele também. Ele jogou a carta emocional. Disse que eu estava sendo egoísta. Que você era um homem casado, vulnerável, e eu estava me aproveitando disso. Que o verdadeiro amor seria te deixar reconstruir sua vida sem mim como distração. Gustavo passou as mãos pelo rosto. 8 anos. 8 anos de perguntas não respondidas. 8 anos achando que ele tinha feito algo errado. Que ele não tinha sido suficiente. Que Carolina tinha simplesmente decidido que ele não valia a pena. Você acreditou nele? Não, mas eu acreditei nas ameaças. Meu pai não faz ameaças vazias, Gustavo. Ele constrói impérios. Ele esmaga competidores. Ele joga para ganhar sempre. E eu sabia que se eu não obedecesse, ele destruiria você. E eu preferia viver sem você do que viver sabendo que eu tinha sido a causa da sua ruína. A raiva de Gustavo era uma coisa viva agora, pulsando em suas veias. E os 8 anos? Você trabalhou para ele? Casou com esse Victor? Carolina tomou um gole do cappuccino. Suas mãos tremiam levemente. Eu trabalhei para ele. Me tornei diretora de expansão internacional. Viajei pelo mundo abrindo hotéis e fechando negócios. Eu era boa no que fazia, o que de alguma forma tornava tudo pior porque eu odiava cada segundo. Quanto a Victor... Ela parou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Victor e eu temos algo em comum. Nós dois somos prisioneiros de expectativas familiares. Nós fizemos um acordo tácito, casamento de fachada, vidas separadas, aparências mantidas. Ele tem seus motivos para aceitar isso. Eu tenho os meus. Então por que fugir agora? Por que não ontem? Por que não há 7 anos e 11 meses? Carolina finalmente deixou as lágrimas caírem. Porque 2 semanas atrás, eu descobri algo que mudou tudo. Victor está sendo chantageado por um ex-namorado. Alguém ameaçando expor que ele é gay, a menos que receba uma quantia absurda de dinheiro. E meu pai descobriu sobre a chantagem. Gustavo franziu a testa. E daí? E daí que, em vez de ajudar Victor, meu pai fez um acordo com o chantagista. Ele pagaria o silêncio, mas em troca, Victor teria que transformar nosso casamento de fachada em algo real. E assinar um contrato pré-nupcial que basicamente o tornaria um escravo dos negócios do meu pai por pelo menos 10 anos. Isso é... ilegal? Imoral? Monstruoso? Sim, tudo isso. E eu encontrei documentos provando tudo, não só sobre Victor, mas sobre outras coisas. Manipulação contábil, evasão fiscal, subornos. Meu pai não é apenas controlador, Gustavo. Ele é criminoso. Gustavo se inclinou para a frente. Você tem esses documentos? Carolina assentiu. Cópias, na minha bolsa. A que eu trouxe ontem. Eu sabia que se eu não fugisse na noite do casamento seria tarde demais. O contrato pré-nupcial que eu estava prestes a assinar incluía cláusulas que me impediriam de me divorciar por 10 anos sem perder tudo. E tudo inclui a herança que garante o tratamento contínuo de minha mãe. Sua mãe? Ela tem câncer, há 6 anos. O tratamento custa R$80 mil por mês. Meu pai paga tudo, mas sempre deixou claro que se eu o desafiasse, ele cortaria o financiamento. Gustavo sentiu uma onda de náusea. Que tipo de homem usava a doença da própria esposa como arma contra a filha? Carolina, a gente precisa ir para a polícia. Ela balançou a cabeça.
Você não entende quem meu pai é. Ele tem juízes no bolso, delegados que devem favores a ele, advogados que poderiam enterrar qualquer acusação antes de chegar a julgamento. Não é tão simples quanto ir na delegacia mais próxima. Então, o que a gente faz? Carolina olhou para ele, e pela primeira vez desde que se sentaram, Gustavo viu algo além de medo e tristeza em seus olhos. Viu determinação. A gente encontra um jeito de expor tudo sem dar a ele tempo de encobrir. A gente encontra um advogado que não esteja no bolso dele. A gente leva isso para a imprensa se for necessário. Mas eu não vou passar o resto da vida presa em uma gaiola de ouro enquanto ele destrói outras pessoas. Gustavo estendeu a mão sobre a mesa. Depois de hesitar por apenas um segundo, Carolina colocou a mão dela na dele. Então a gente faz isso juntos. Ela apertou a mão dele. Juntos. Eles ficaram assim por um momento, mãos entrelaçadas, dois adultos que tinham perdido 8 anos por causa de manipulação e controle, mas que agora tinham uma chance de recuperar algo. Não o tempo perdido. Esse estava perdido para sempre. Mas talvez um futuro. Gustavo, Carolina disse suavemente. Sim, eu não estava mentindo ontem. Eu senti sua falta. Todos os dias. Eu pensava em você quando abria a cortina de algum hotel em alguma cidade estrangeira e via a luz entrando. Eu pensava em como você me ensinaria a ver aquela luz, a apreciar as cores, as sombras. Eu pensava no que poderia ter sido se meu pai não tivesse... Eu também pensei em você, Gustavo admitiu. Mais do que deveria, mais do que era saudável. Eu tinha guardado a pintura de você, a inacabada, virada contra a parede do meu quarto. Eu não conseguia olhar para ela, mas também não conseguia me livrar dela. Carolina sorriu através das lágrimas. Ainda está lá? Ainda. Posso vê-la? Algum dia? Algum dia. Mas antes que eles pudessem reconstruir o que foi perdido, antes que Gustavo pudesse mostrar a ela aquela pintura inacabada, antes que pudessem sequer pensar em algum tipo de futuro juntos, eles precisavam lidar com o presente. E o presente incluía um magnata sem escrúpulos que não ficaria feliz em perder tanto sua filha quanto sua futura aliança comercial. A gente precisa de um plano, Gustavo disse. Eu sei. E acho que eu sei por onde começar. 2 horas depois, Gustavo estava de volta ao apartamento. Nina estava na sala, comendo cereal direto da caixa, enquanto assistia a alguma série de comédia. Pai, você demorou. Desculpa, filha. Tava resolvendo umas coisas. Nina pausou a série e se virou para ele. Com a moça? Gustavo assentiu. Ele se sentou no sofá ao lado dela. Nina, eu preciso te contar uma coisa. E preciso que você seja madura sobre isso. Nina colocou a caixa de cereal de lado e deu toda a sua atenção a ele. Tô ouvindo. A Carolina, a mulher que eu te falei ontem, ela tá em apuros. Problemas sérios com a família dela. E eu vou ajudá-la. Mas isso pode ficar complicado. Pode ter advogados envolvidos, talvez polícia, talvez até mídia. E eu preciso saber se você tá ok com isso. Nina ficou quieta por um longo momento. Ela é importante para você? Ela foi, há muito tempo, e acho que ainda é. Então tá ok, a gente ajuda. Gustavo sentiu o peito apertar de orgulho. A gente? Nina deu de ombros. Claro, você sempre me ensinou que família significa aparecer quando as coisas ficam difíceis. E se ela é importante para você, então ela é importante para mim também. Gustavo puxou a filha para um abraço. Quando você ficou tão incrível, sempre fui. Você que às vezes esquece. Gustavo riu. E naquele momento, com Nina em seus braços, ele sentiu algo que não sentia há anos. Esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, histórias que pareciam terminadas pudessem ter novos começos. Esperança de que verdades pudessem derrotar mentiras. Esperança de que amor, mesmo quando forçado a se esconder por anos, pudesse sobreviver. Mas ele não sabia que o pai de Carolina não era homem de aceitar derrotas.
e que Otávio Almeida estava naquele exato momento mobilizando todos os seus recursos para trazer sua filha de volta, nem que fosse à força. E a guerra que estava prestes a começar testaria não apenas Gustavo e Carolina, mas Nina, Victor e todos que ousassem ficar no caminho de um homem acostumado a conseguir tudo o que queria. Mas essa é uma história para ser contada. E toda a história precisa de seu clímax. E o clímax estava se aproximando, inevitável como uma tempestade. Enquanto Gustavo e Nina almoçavam sanduíches naturais e conversavam sobre o plano para ajudar Carolina, a 40 quilômetros de distância, em um penthouse no Jardim Europa, Otávio Almeida estava tendo um fim de semana muito diferente. Ele era um homem de 58 anos que parecia ter 45, graças a cuidados meticulosos com saúde, personal trainers caros e a arrogância de quem nunca havia perdido uma batalha que realmente importasse. Cabelos grisalhos perfeitamente cortados, terno sob medida mesmo em um sábado, relógio que custava mais que um carro popular. E naquele momento, ele estava absolutamente furioso. Como assim você a perdeu? Sua voz era gelo cortante. Do outro lado da mesa de jacarandá em seu escritório particular, 3 homens se encolhiam. 2 seguranças, um gerente de eventos do Palacete Tangará. Senhor Almeida, o gerente gaguejou. Ela saiu pela saída de serviço. Nós não estávamos monitorando aquela área porque todos os convidados usam a entrada principal. Quando percebemos que ela não estava no quarto de noiva, já era tarde. Já era tarde, Otávio repetiu, saboreando cada palavra como se fosse veneno. Vocês tinham um trabalho simples, garantir que minha filha chegasse ao altar, e vocês falharam. Senhor, nós verificamos as câmeras, um dos seguranças ofereceu. Ela saiu às 19h47. Chamou um carro de aplicativo. Mas o motorista não estava cadastrado nas plataformas de luxo que rastreamos. Era um motorista comum. Perdemos o rastro. Otávio se levantou, caminhou até a janela panorâmica que oferecia vista para a cidade. São Paulo se estendia diante dele como um tabuleiro de xadrez, e ele sempre se viu como o jogador mestre. Encontrem minha filha. Eu não me importo como. Acessem câmeras de trânsito, suborno guardas de hotel, usem todos os contatos que temos na Polícia Civil. Carolina não desaparece na minha cidade sem deixar rastros. Sim, senhor. E tragam Victor Albuquerque aqui. Agora. Os homens saíram rapidamente. Otávio ficou sozinho, olhando para a cidade, calculando. Carolina sempre fora teimosa. Ela tinha pegado isso dele, ironicamente. Mas teimosia sem poder era apenas rebeldia infantil. E ele tinha todo o poder. Ela voltaria. Elas sempre voltavam. 30 minutos depois, Victor Albuquerque entrou no escritório. Ele tinha 32 anos, bonito de um jeito aristocrático, cabelo escuro perfeitamente arrumado, óculos de armação fina que lhe davam um ar intelectual. Usava calça social e uma camisa polo, o mais casual que Victor se permitia em público. Otávio, ele disse, voz controlada, mas com uma tensão visível nos ombros. Victor, sente-se. Victor sentou. Otávio permaneceu de pé, uma tática de dominação que ele usava com frequência. Sua noiva fugiu do nosso casamento, Otávio disse calmamente. Você tem alguma ideia de onde ela pode estar? Não. Carolina e eu, nós não temos esse tipo de relacionamento. Você sabe disso. Sim, eu sei. Vocês dois têm um arranjo, muito conveniente, muito moderno. Mas agora esse arranjo está custando caro para mim, Victor. Muito caro. Victor ajustou os óculos, um tique nervoso que ele tinha quando estava desconfortável. O que você quer que eu faça? Eu quero que você ajude a trazê-la de volta. Convença-a de que fugir foi um erro. Que vocês podem fazer o casamento funcionar. Otávio, com todo respeito, não acho que Carolina queira ser convencida de nada. Ela sempre foi forte. Se ela fugiu, teve um motivo. Os olhos de Otávio se estreitaram. Você está crescendo uma consciência, Victor? Porque isso seria inconveniente.
especialmente considerando que eu ainda tenho gravações de você e aquele bartender em Ibiza, gravações que seu pai, o deputado conservador e cristão fervoroso, acharia muito interessantes. Victor empalideceu. Você disse que destruiu essas gravações depois que eu concordei em me casar com Carolina. Eu menti. Otávio sorriu, mas não havia calor algum naquele sorriso. Nunca destrua a alavancagem, Victor. É regra número 1 dos negócios. Victor ficou em silêncio, mãos cerradas nos braços da poltrona. Então o que você quer? Eu já disse. Ajude-me a trazer Carolina de volta. E dessa vez, o casamento acontece. Sem fugas, sem dramas. Você assina o contrato pré-nupcial. Ela assina. E todos nós vivemos felizes para sempre. Ou pelo menos ricos para sempre, que é basicamente a mesma coisa. E se ela não quiser voltar? Otávio voltou à sua mesa, abriu uma gaveta e tirou um envelope grosso. Jogou-o sobre a mesa, na direção de Victor. Então nós a fazemos querer. Victor pegou o envelope com dedos trêmulos. Abriu. Dentro havia fotos. Fotos de Carolina entrando em um hotel. Fotos tiradas com teleobjetiva, granuladas mas claras o suficiente. E um relatório de uma página. Você a está seguindo, Victor disse, voz sem vida. Claro que estou. Ela é minha filha. E ela está com alguém. Um motorista de aplicativo chamado Gustavo Sintra. 40 anos, divorciado, uma filha de 13 anos. E adivinhe só, ele era o artista que Carolina costumava visitar há 8 anos. Aquele que eu ordenei que ela parasse de ver. Victor olhou para as fotos. Havia uma de Gustavo e Carolina sentados em uma cafeteria, mãos entrelaçadas sobre a mesa. Então é isso, ela ainda o ama. Amor. Otávio cuspiu a palavra como se fosse um palavrão. Amor é um luxo para pessoas que não têm responsabilidades reais. Carolina tem uma empresa familiar para herdar. Alianças para manter. Ela não tem o privilégio de se apaixonar por um motorista de aplicativo falido. Victor fechou o envelope e o colocou de volta na mesa. Eu não vou ajudar você a destruir a vida dela, Otávio. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. O que você disse? Victor se levantou. Suas mãos ainda tremiam, mas havia algo novo em sua postura. Determinação, talvez. Ou apenas desespero disfarçado de coragem. Eu disse que não vou ajudar. Eu tô cansado disso. Cansado de ser chantageado. Cansado de viver uma mentira. Carolina fugiu porque ela é mais corajosa que eu. Mas talvez seja a hora de eu encontrar um pouco dessa coragem também. Otávio se levantou lentamente, como um predador que acabou de identificar uma presa particularmente estúpida. Victor, você está cometendo um erro grave. Provavelmente, mas pelo menos será meu erro. Victor caminhou em direção à porta, então parou e olhou para trás. E Otávio, aquelas gravações que você tem? Use-as. Mande para meu pai. Mande para a imprensa. Não me importo mais. Porque viver com medo é pior do que qualquer coisa que essas gravações possam fazer comigo. E então ele saiu, deixando Otávio sozinho em seu escritório, pela primeira vez em décadas, genuinamente surpreso. Mas surpresa não significava derrota. Significava apenas que ele precisava ajustar sua estratégia. Otávio pegou o telefone e discou um número. Alô? Sim, sou eu. Preciso de um favor. Aquele juiz que deve aquela questão do zoneamento? Sim, esse mesmo. Eu preciso de uma ordem judicial. Não se preocupe com os detalhes legais. Eu tenho advogados para isso. Apenas me garanta que posso buscar minha filha legalmente se necessário. Questão de saúde mental. Sim, eu posso providenciar laudos médicos. Dinheiro não é problema. Nunca foi. Ele desligou e sorriu. Victor poderia ter encontrado uma espinha dorsal temporária, mas isso não importava. Otávio Almeida sempre tinha um plano B. E Carolina aprenderia, assim como todos antes dela, que ninguém o desafiava impunemente. Enquanto isso, Gustavo, Carolina e Nina estavam reunidos no apartamento de Gustavo. A mesa da sala estava coberta com documentos.
Cópias das evidências que Carolina havia roubado. Contratos fraudulentos. E-mails incriminadores. Registros de pagamentos suspeitos. Carolina tinha um notebook aberto, fazendo anotações. Nina estava sentada no chão, organizando os papéis por categoria com uma eficiência que impressionava até Carolina. Sua filha é incrível, Carolina disse a Gustavo, que estava fazendo café na cozinha. Nina sorriu sem levantar os olhos dos documentos. Eu sei. Meu pai às vezes esquece disso. Gustavo voltou com 3 xícaras, café para ele e Carolina, chocolate quente para Nina. Eu nunca esqueço disso, ele disse, bagunçando o cabelo da filha com carinho. Nina finalmente olhou para cima. Ok, então. Eu organizei tudo. Basicamente, a gente tem evidências de 1. Evasão fiscal através de empresas offshore. 2. Suborno de oficiais públicos para conseguir licenças de construção. 3. Chantagem contra Victor. E 4. Ela pegou um conjunto específico de papéis. Acordos com empresas farmacêuticas para manter os preços altos de medicamentos que o hospital particular do seu pai vende. Carolina olhou para Nina com admiração genuína. Você tem 13 anos? Quase 14. E eu assisto muitos documentários sobre crimes corporativos. Eles são mais interessantes que novelas. Gustavo balançou a cabeça, mas estava sorrindo. Então, qual é o plano? Ele perguntou. Carolina suspirou. A gente precisa de um advogado. Mas não qualquer advogado. Precisa ser alguém que meu pai não possa comprar ou ameaçar. Alguém com reputação sólida o suficiente que mesmo meu pai pensaria 2 vezes antes de mexer. Você conhece alguém assim? Talvez. Tem uma advogada, doutora Beatriz Soares. Ela se especializou em casos contra corporações. Ganhou alguns casos muito públicos contra empresas enormes. Se alguém pode nos ajudar, é ela. Gustavo pegou o celular. Número dela? Eu não tenho. Mas a gente pode procurar no site do escritório dela. 10 minutos de busca depois, eles tinham um número. Gustavo ligou. Foi para a secretária eletrônica. Era sábado, afinal. Doutora Beatriz, meu nome é Gustavo Sintra. Eu estou com alguém que tem evidências de crimes corporativos graves cometidos por Otávio Almeida, da Almeida Holdings. A gente precisa urgentemente de representação legal. Por favor, nos retorne. É uma emergência. Ele deixou seu número e desligou. E agora? Nina perguntou. Agora a gente espera, Carolina disse. E torce para que ela ligue de volta antes que meu pai nos encontre. Como se o universo estivesse ouvindo, o telefone de Carolina tocou. Não era a doutora Beatriz. Era um número que ela reconheceu imediatamente. O número pessoal de Victor. Ela atendeu, colocando no viva voz. Victor? Carolina. A voz dele estava estranha, abalada. A gente precisa conversar. Sobre o quê? Sobre seu pai, sobre... tudo. Eu acabei de sair de uma reunião com ele. E eu fiz algo muito estúpido ou muito corajoso. Ainda não decidi qual. Carolina trocou um olhar com Gustavo. O que você fez? Eu disse a ele que não ia ajudá-lo a te trazer de volta. Que eu estava cansado de ser chantageado. E eu saí de lá. Silêncio chocado. Victor, você... Eu sei. Eu provavelmente acabei de assinar minha sentença de morte social. Meu pai vai me deserdar quando as gravações vazarem. Mas sabe de uma coisa? Eu não me importo mais. Eu tô cansado de viver com medo. Carolina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Victor sempre fora um aliado relutante, um companheiro de prisão. Mas agora... Victor, você tem cópias das evidências contra meu pai? Tenho algumas coisas, documentos que ele me fez assinar ao longo dos anos. Por quê? Porque a gente está reunindo tudo para levar a um advogado. E se você quiser se juntar a nós, se você quiser realmente sair dessa, a gente pode fazer isso juntos. Houve uma pausa longa. Onde vocês estão? Carolina olhou para Gustavo, que assentiu. Ela deu o endereço. Eu vou para aí, Victor disse. E Carolina, eu sinto muito. Por tudo. Por ter sido covarde por tanto tempo. Nós todos fomos, mas agora a gente pode ser corajoso juntos.
Ela desligou e olhou para Gustavo e Nina. Acho que a gente acabou de ganhar um aliado. Nina levantou sua xícara de chocolate quente. Aos aliados improváveis. Gustavo e Carolina riram e brindaram com suas xícaras de café. Mas o momento leve foi interrompido quando o telefone de Gustavo tocou. Número desconhecido. Alô? Gustavo Sintra? Aqui é a doutora Beatriz Soares. Eu recebi sua mensagem. E se vocês realmente têm evidências contra Otávio Almeida, precisamos conversar. Agora. Gustavo colocou no viva voz. Doutora Beatriz, muito obrigado por retornar. Sim, nós temos evidências. Muitas evidências. Onde vocês estão? Eu posso ir até aí. Isso é urgente demais para esperar até segunda-feira. Gustavo deu o endereço. Doutora Beatriz disse que estaria lá em 1 hora. Quando ele desligou, os três se entreolharam. Tá acontecendo de verdade, Carolina disse, voz trêmula. A gente tá realmente fazendo isso. A gente tá, Gustavo confirmou. E vai dar certo. Nina olhou entre os dois adultos. Vocês sabem que o pai dela provavelmente não vai aceitar isso de boa, né? Ele vai lutar. Sujo, se necessário. Eu sei, Carolina disse. Mas pela primeira vez em 8 anos, eu tô lutando de volta. E eu não tô sozinha. Ela olhou para Gustavo, e havia tanto naquele olhar. Gratidão, esperança. Algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. Gustavo segurou a mão dela. Não, você não está. 1 hora depois, doutora Beatriz Soares estava sentada à mesa de Gustavo, óculos na ponta do nariz, folheando os documentos com expressão cada vez mais séria. Victor havia chegado 20 minutos depois dela, trazendo suas próprias evidências, contratos que implicavam Otávio em esquemas ainda mais escusos. Doutora Beatriz tinha 40 e poucos anos, cabelo curto e grisalho, vestida casualmente em jeans e blazer, mas havia uma intensidade nela que enchia a sala. Ela era uma mulher que tinha passado a carreira enfrentando gigantes corporativos e ganhando. Isso é, ela disse finalmente, tirando os óculos e olhando para o grupo, provavelmente o caso mais explosivo que eu já peguei. E eu já peguei alguns bem explosivos. Explosivo bom ou explosivo ruim? Nina perguntou. Doutora Beatriz sorriu. Bom. Muito bom. Se isso tudo for verificável, e vou precisar checar tudo antes de entrarmos com qualquer processo, Otávio Almeida vai enfrentar múltiplas acusações criminais. Evasão fiscal, suborno, chantagem. Possivelmente até rico, dependendo de quão profundo isso vai. Quanto tempo vai levar? Gustavo perguntou. Para montar um caso sólido? Algumas semanas, talvez 1 mês. Mas aqui está a questão. Vocês têm que estar preparados para a guerra. Otávio Almeida tem recursos ilimitados. Ele vai contratar os melhores advogados de defesa do país. Ele vai tentar desacreditar vocês. Ele vai procurar por qualquer ponto fraco e explorar. Vocês têm certeza de que querem fazer isso? Carolina, Gustavo, Victor e até Nina responderam em uníssono. Certeza. Doutora Beatriz sorriu de novo, mais amplo dessa vez. Então vamos à guerra. Eles passaram as próximas 3 horas revisando cada documento, cada e-mail, cada evidência. Doutora Beatriz fez anotações meticulosas, fez perguntas pontiagudas, construiu a estrutura de um caso que poderia finalmente derrubar um homem que se achou intocável por tempo demais. Quando ela finalmente se levantou para ir embora, já era noite. Eu vou começar o trabalho amanhã mesmo, ela disse. Domingo ou não, isso não pode esperar. Enquanto isso, vocês todos precisam ficar juntos. Segurança em números. Otávio provavelmente já sabe onde Carolina está. E ele vai tentar algo. Como o quê? Nina perguntou. Intimidação. Talvez uma ordem judicial falsa alegando que Carolina está mentalmente instável. Ele tem juízes no bolso. Não me surpreenderia se ele tentasse uma internação involuntária ou algo do tipo. Carolina empalideceu. Ele faria isso? Você conhece seu pai melhor que eu. O que você acha? Carolina assentiu lentamente. Ele faria. Então fiquem alertas. Não abram a porta para estranhos. Se policiais aparecerem, peçam para ver mandados.
Gravem tudo. E me liguem imediatamente. Ela entregou cartões de visita para todos, incluindo Nina. Vocês podem me ligar a qualquer hora, dia ou noite. Depois que doutora Beatriz saiu, Victor também se preparou para ir embora. Eu vou para um hotel, ele disse. Mas vou ficar em contato. Você tem certeza? Carolina perguntou. Você pode ficar aqui. A gente pode improvisar. Victor balançou a cabeça. Obrigado, mas eu preciso fazer isso sozinho. Preciso aprender a ficar de pé sem usar outras pessoas como muletas. Mas eu vou estar por perto. Qualquer coisa vocês me ligam. Ele saiu, deixando Gustavo, Carolina e Nina sozinhos no apartamento. Nina bocejou. Pai, eu vou pro quarto. Vocês dois provavelmente têm coisas para conversar. Antes que qualquer um pudesse protestar, ela já havia desaparecido corredor abaixo, fechando a porta do quarto com um clique suave. Gustavo e Carolina ficaram sozinhos pela primeira vez em horas. O apartamento estava quieto. A cidade lá fora era uma constelação de luzes através da janela. Nina é mesmo incrível, Carolina disse suavemente. Ela é. Às vezes eu não sei de onde ela tirou tanta sabedoria. De você. É óbvio que é de você. Gustavo balançou a cabeça. Eu só faço o melhor que posso. Carolina se aproximou dele. Eles estavam perto agora, mais perto do que haviam estado em 8 anos. Gustavo, eu queria agradecer. Por tudo. Por me ajudar. Por acreditar em mim. Por não me odiar por ter desaparecido. Eu já te disse, nunca te odiei. Mas você poderia. Você tinha todo o direito. Gustavo levantou a mão e gentilmente afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Carolina, quando você desapareceu, eu fiquei destruído. Não vou mentir sobre isso. Mas eu nunca te odiei. Eu só queria entender. E agora eu entendo. E agora a gente pode finalmente seguir em frente. Seguir em frente juntos? Ela perguntou, voz mal acima de um sussurro. Gustavo sorriu. Talvez. Se você quiser. Mas primeiro a gente precisa sobreviver ao seu pai. Carolina riu, um som leve que cortou a tensão. Sim, primeiro sobreviver. Depois a gente vê. Ela se inclinou e beijou a bochecha dele. Um beijo suave, cheio de promessa e possibilidade. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Carolina. Ela foi para o sofá onde Gustavo havia improvisado um lugar para ela dormir com cobertores e travesseiros. Ele foi para seu quarto, onde uma pintura inacabada esperava, virada contra a parede, por 8 anos. E pela primeira vez em muito tempo, Gustavo dormiu sem ser assombrado por perguntas sem respostas. Mas do outro lado da cidade, Otávio Almeida não estava dormindo. Estava planejando. E quando Otávio planejava, pessoas se machucavam. A tempestade estava vindo, e eles precisariam de toda a força que tinham para sobreviver. A tempestade chegou na segunda-feira de manhã. Gustavo estava preparando o café da manhã quando a campainha tocou. 3 toques insistentes. Nina ainda estava dormindo. Eram apenas 6:30 da manhã. Carolina estava no sofá, acordando lentamente. Gustavo olhou pelo olho mágico e seu estômago afundou. 2 policiais. Um homem de terno que parecia advogado. E atrás deles, Otávio Almeida em pessoa, impecável em um terno cinza, expressão de satisfação controlada. Carolina? Gustavo chamou, voz baixa, mas urgente. Acorda, é seu pai. Carolina saltou do sofá como se tivesse levado um choque elétrico. Ela correu até a porta e olhou pelo olho mágico, empalidecendo instantaneamente. Ele trouxe policiais. Gustavo já estava com o celular na mão, ligando para a doutora Beatriz. A campainha tocou novamente, mais insistente. Gustavo Sintra! A voz de Otávio veio do outro lado da porta, alta e autoritária. Abra a porta. Eu tenho uma ordem judicial para buscar minha filha. Ela está sob avaliação psiquiátrica involuntária por comportamento errático e risco de autolesão. Isso é mentira! Carolina gritou. Gustavo colocou o dedo nos lábios, pedindo silêncio. Doutora Beatriz atendeu no 3º toque. Doutora... Beatriz, eles estão aqui. Otávio trouxe policiais e uma ordem judicial.
Não abra a porta, ela disse imediatamente. Peça para ver a ordem através do olho mágico ou por baixo da porta. Grave tudo. Eu estou a caminho. 15 minutos. Gustavo se aproximou da porta, mas não a abriu. Eu preciso ver a ordem judicial antes de abrir essa porta. Houve uma pausa. Então o homem de terno falou. Sou Dr. Cardoso, advogado da família Almeida. A ordem é legítima e assinada pelo juiz Fernando Ribeiro. Passarei uma cópia por baixo da porta. Um envelope foi empurrado por baixo da porta. Gustavo o pegou e abriu, Carolina lendo por cima do ombro dele. Parecia oficial. Papel timbrado, assinaturas, carimbos. Mas algo estava errado. A data. Carolina sussurrou apontando. Essa ordem foi emitida ontem, domingo. Mas o nome do juiz. Juiz Ribeiro não trabalha aos domingos. Eu conheço os procedimentos judiciais. Meu pai me forçou a aprender. Gustavo ligou para a doutora. Beatriz novamente colocou no viva voz. Doutora, a data da ordem é suspeita. Emitida num domingo por um juiz que teoricamente não estava trabalhando. Isso significa que é falsa ou obtida ilegalmente através de favores. Não abram. Eu tô há 10 minutos. Nina apareceu no corredor, cabelo bagunçado de sono, mas olhos alertas. Pai, o que está acontecendo? Fica no quarto, filha. Não. Nina caminhou até eles. Se tem alguém tentando machucar vocês, eu fico aqui. Do lado de fora, a voz de Otávio ficou mais fria. Gustavo, estou perdendo a paciência. Abra essa porta ou eu ordeno que esses policiais a arromba. Você está obstruindo uma ordem judicial. Gustavo falou alto para que todos do outro lado pudessem ouvir. A ordem judicial apresenta inconsistências. Minha advogada está a caminho. Até ela verificar a legitimidade, eu não abro esta porta. Vocês podem esperar ou podem me prender por obstrução, mas essa porta não se abre. Silêncio tenso. Então a voz de um dos policiais, mais jovem, menos convencida. Senhor Almeida, talvez seja melhor esperarmos a advogada dele. Se houver alguma irregularidade na ordem... A ordem é legítima, Otávio cortou. E você faz o que eu mandei. Com todo respeito, senhor, eu faço o que a lei manda. Gustavo ouviu uma discussão abafada do outro lado. Então passos se afastando. Apenas um par de passos permaneceu. Eu sou o Sargento Lima, a voz do policial mais jovem disse. Vou esperar aqui até a advogada de vocês chegar. Mas ninguém vai arrombar essa porta. Podem ficar tranquilos. Gustavo sentiu um alívio inundar seu peito. Obrigado, sargento. 12 minutos depois, que pareceram 12 horas, a campainha tocou novamente. Gustavo olhou e viu doutora Beatriz, vestida profissionalmente mesmo na segunda de manhã cedo, pasta de couro na mão, expressão de guerra no rosto. Ele abriu a porta. Doutora. Beatriz entrou como um furacão. Cumprimentou Gustavo, Carolina e Nina com acenos rápidos e imediatamente se virou para o sargento Lima, que ainda estava no corredor. Sargento, sou doutora Beatriz Soares, representante legal de Carolina Almeida. Posso ver a ordem judicial? O sargento entregou o documento. Doutora Beatriz o leu em menos de 1 minuto, então levantou o olhar. Essa ordem foi obtida de forma irregular. O juiz Ribeiro não estava de plantão ontem. E a avaliação psiquiátrica involuntária requer, no mínimo, 2 laudos médicos independentes atestando risco iminente. Esses laudos existem? O advogado, Dr. Cardoso, que havia permanecido no corredor, limpou a garganta. Os laudos estão sendo providenciados. Então a ordem é prematura e inválida. Sargento, com todo respeito, se o senhor tentar executar essa ordem, será obstrução de justiça. O senhor será responsabilizado. O sargento Lima pareceu aliviado por ter um motivo legal para não fazer nada. Entendido, doutora. Não vou executar nada até que tudo esteja em ordem. Otávio, que havia permanecido silencioso durante a troca, finalmente falou. Sua voz era gelo puro. Carolina, pare com essa bobagem. Volte para casa. Agora. Carolina deu um passo à frente,
colocando-se na soleira da porta, cara a cara com o pai pela primeira vez em dias. Não. 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 Eu não vou voltar. Eu não vou me casar com Victor. Eu não vou mais trabalhar para você. E eu não vou mais deixar você controlar minha vida. Otávio riu, mas era um som sem humor. E como você pretende viver, Carolina? Sem meu dinheiro? Sem meus contatos? Você não tem nada. Você é nada sem mim. Ela tem a verdade, Gustavo disse, aparecendo atrás de Carolina. E a verdade vai ser suficiente. Os olhos de Otávio se estreitaram quando focaram em Gustavo. Ah, sim, o motorista de aplicativo, o artista fracassado. Você acha que pode salvar minha filha? Que vocês vão ter um final feliz? Que patético. O que é patético? Doutora Beatriz interrompeu. É um pai que usa a doença de esposa e ameaças contra uma criança inocente para controlar a própria filha. Senhor Almeida, meus clientes têm evidências extensas de seus crimes. Evasão fiscal, suborno, chantagem. E essas evidências serão entregues às autoridades competentes hoje mesmo. Pela primeira vez, algo passou pelo rosto de Otávio. Não era medo. Homens como ele não conheciam medo, mas era incerteza. Você está blefando. Não estou. E o senhor sabe disso. Porque o senhor não seria burro o suficiente para vir até aqui pessoalmente se não estivesse desesperado. O senhor sabe que está perdendo o controle. Otávio olhou de doutora Beatriz para Carolina, para Gustavo, para até mesmo Nina, que estava atrás do pai, olhando o magnata com desafio nos olhos de uma menina de 13 anos. Isso não acabou. Otávio disse finalmente. Vocês vão se arrepender. Talvez, Carolina disse. Mas pelo menos vou me arrepender de escolhas que eu fiz, não de escolhas que você fez por mim. Otávio se virou e caminhou em direção ao elevador, Doutor Cardoso correndo atrás dele. O sargento Lima deu um aceno respeitoso para a doutora Beatriz e seguiu. Quando o elevador fechou e eles se foram, Carolina desabou contra o batente da porta. Gustavo a segurou antes que ela caísse. Acabou, ela sussurrou. Eu fiquei de pé contra ele. Você ficou, Gustavo disse sorrindo. Você foi incrível. Doutora Beatriz entrou no apartamento, fechando a porta atrás dela. Isso foi apenas a primeira rodada. Otávio vai contratar os melhores advogados de defesa. Mas nós estamos prontos. Eu vou protocolar os documentos hoje. Até o fim da semana vai estar nos noticiários. E estava. 3 meses depois, a manchete do jornal dizia: Magnata do ramo imobiliário enfrenta múltiplas acusações de crimes financeiros. Gustavo estava sentado no sofá do apartamento, Carolina ao seu lado, lendo a matéria em voz alta. Nina estava na escola. Victor tinha ligado mais cedo, aliviado. Ele havia se mudado para Portugal, onde finalmente estava vivendo abertamente como um homem gay, trabalhando em uma galeria de arte em Lisboa. As gravações que Otávio ameaçara divulgar haviam sido, ironicamente, divulgadas pelo próprio Victor em um post corajoso nas redes sociais. Seu pai o havia deserdado, como esperado. Mas Victor parecia mais feliz do que jamais havia estado. Otávio Almeida foi indiciado por evasão fiscal, suborno de oficiais públicos e chantagem. Carolina leu. As investigações continuam. Se condenado, ele enfrenta até 20 anos de prisão. Ela colocou o jornal de lado e se recostou em Gustavo. A gente conseguiu. Você conseguiu. Você teve a coragem de sair. O resto foi consequência. Nós conseguimos, Carolina corrigiu. Juntos. Gustavo beijou o topo da cabeça dela. Nos últimos 3 meses, eles haviam reconstruído sua conexão devagar. Jantares, conversas longas, caminhadas pelo Parque Ibirapuera. Nina e Carolina tinham desenvolvido uma amizade genuína. Nina ensinando Carolina sobre cultura pop, que ela havia perdido nos anos corporativos, Carolina ensinando Nina sobre arte e arquitetura. E sua mãe? Gustavo perguntou suavemente. O rosto de Carolina se ensombrou, mas apenas levemente. O tratamento continua. Eu negociei com meu pai antes de tudo explodir.
O dinheiro para o tratamento dela está em um fideicomisso irrevogável. Ele não pode tocar. E ela me apoiou. Pela primeira vez ela ficou do meu lado contra ele. Que bom. Carolina se virou para olhá-lo. Gustavo, eu queria perguntar uma coisa. O quê? Aquela pintura, a inacabada. Você ainda a tem? Gustavo assentiu. Ainda está no meu quarto, virada contra a parede. Posso vê-la? Ele hesitou. Então assentiu novamente. Eles se levantaram e foram para o quarto. Gustavo puxou a tela de trás do armário, virou-a e a apoiou na parede onde Carolina pudesse vê-la. Ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando para seu próprio rosto capturado em óleo e carvão 8 anos antes. Metade completa, metade esboço, congelada no tempo. Você me vê assim? Ela perguntou, voz suave. Via, há 8 anos, mas você mudou. A gente mudou. Carolina olhou para ele. Você conseguiria terminar? Agora? Com quem eu sou hoje? Gustavo pensou sobre isso. Eu acho que sim. Mas não seria a mesma pintura. Não, Carolina concordou. Seria melhor, porque seria verdadeira. 1 ano e meio depois, Gustavo estava em pé em frente a um cavalete no pequeno ateliê que ele havia alugado em Vila Madalena. Era um espaço pequeno, mas com luz do norte perfeita. Luz que tornava as cores honestas. Carolina estava sentada na cadeira perto da janela, exatamente como havia sentado 8 anos atrás. Mas tudo era diferente agora. Ela usava roupas confortáveis. Seu cabelo estava solto. Sem maquiagem, sem armadura corporativa. Apenas Carolina. E Gustavo pintava. Ele havia retomado a pintura devagar, trabalhando como motorista de aplicativo durante o dia, pintando à noite e nos fins de semana. Mas as encomendas começaram a aparecer. Um retrato aqui, uma paisagem ali. Nada que fosse torná-lo rico, mas suficiente para sonhar. Como você quer que eu pose? Carolina havia perguntado na primeira sessão, meses atrás. Apenas seja você mesma. Isso é tudo que eu preciso. E ela tinha sido. Durante meses de sessões, ela simplesmente existiu. Leu livros, olhou pela janela, conversou com ele sobre tudo e nada. E Gustavo pintava. Ele pintou as linhas ao redor dos olhos dela que não estavam lá 8 anos atrás. Linhas de preocupação, de batalhas vencidas. Ele pintou a força em seu maxilar, a determinação que ela havia encontrado. Ele pintou a tristeza que ainda visitava seus olhos às vezes, quando ela pensava sobre os anos perdidos. Mas também pintou a esperança. A luz que havia retornado. A pintura levou 6 meses para ser completada. E agora, em uma tarde ensolarada de sábado, Gustavo deu a última pincelada. Ele se afastou, colocou o pincel de lado e apenas olhou. Está pronto, ele disse. Carolina se levantou e caminhou até ficar ao lado dele. Eles olharam para a pintura juntos. Não era a mesma pintura que ele havia começado 8 anos atrás. Aquela tinha sido sobre potencial, sobre quem Carolina poderia ser. Esta era sobre quem ela se tornou. Sobre sobrevivência, sobre escolha. É assim que você me vê? Carolina perguntou, ecoando a pergunta de mais de 1 ano atrás. É quem você sempre foi, Gustavo disse. Eu só finalmente tenho habilidade para mostrar. Ela inclinou a cabeça em seu ombro e eles ficaram assim, olhando para a pintura completa, para o retrato de uma mulher que havia sido perdida e se encontrou novamente. 6 meses depois, a pequena galeria em Vila Madalena estava lotada. A exposição se chamava Inacabados Completos. Uma série de 12 pinturas de Gustavo, cada uma contando a história de alguém que havia sido quebrado e se reconstruiu. Havia um retrato de Victor em Lisboa, sorrindo genuinamente pela primeira vez. Um de Nina, agora com 15 anos, segurando uma câmera. Ela havia descoberto amor pela fotografia. Um da mãe de Carolina, magra mas forte, em remissão. E no centro da galeria, iluminado perfeitamente, o retrato de Carolina. A abertura estava movimentada. Jornalistas, entusiastas de arte, curiosos que haviam seguido a história de Carolina e Otávio nos noticiários.
O julgamento de Otávio ainda estava em andamento, mas ele já havia perdido a maior parte de seu império. Empresas se dissociaram. Parceiros de negócios o abandonaram. Sua esposa pediu divórcio. Ele estava sozinho. Nina estava em um canto, explicando técnicas de pintura para qualquer um que quisesse ouvir. Ela tinha herdado o amor do pai por arte e estava considerando fazer faculdade de artes visuais quando chegasse a hora. Carolina estava ao lado de Gustavo, vestida simples mas elegante, recebendo convidados. Ela havia começado sua própria agência de consultoria, ajudando empresas menores a se expandirem de forma ética, o oposto de tudo que seu pai representava. O trabalho era gratificante de formas que a Almeida Holdings nunca havia sido. Mariana, a ex-esposa de Gustavo, havia aparecido brevemente mais cedo, parabenizado-o genuinamente pelo sucesso e conversado cordialmente com Carolina. Não havia ressentimentos. Apenas adultos que haviam seguido caminhos diferentes e estavam ok com isso. Um homem mais velho parou em frente ao retrato de Carolina, estudando-o intensamente. Ele tinha cabelos brancos, usava um terno caro, mas discreto. "Isto é extraordinário", ele disse. "A emoção, a profundidade. É raro ver arte assim hoje em dia." Gustavo se aproximou. "Obrigado." "Você é o artista, Gustavo Sintra?" "Sou." O homem estendeu a mão. "Paulo Meireles. Eu possuo uma galeria maior em Higienópolis. Gostaria de conversar sobre uma exposição maior, talvez até nacional. Seu trabalho merece audiência maior." Gustavo apertou a mão dele, atordoado. Sim. Claro. Eu adoraria conversar." Quando o homem se afastou, Carolina apareceu ao lado de Gustavo, entrelaçando os dedos com os dele. "Ouviu isso?" "Ouvi. Não consigo acreditar." "Acredite. Você é talentoso, Gustavo. Sempre foi. Você apenas precisava acreditar novamente." Do outro lado da sala, alguém estava chorando silenciosamente em frente ao retrato de Carolina. Uma mulher jovem, talvez 20 e poucos anos. Nina se aproximou dela, ofereceu um lenço. Gustavo observou a cena e sentiu algo se expandir em seu peito. Arte. Arte verdadeira. Não era sobre perfeição técnica, era sobre honestidade. Sobre mostrar as fissuras e chamar elas de belas porque deixavam a luz entrar. Ele havia passado 8 anos pensando que a história estava terminada, que ele havia perdido sua chance de ser artista, de amar, de viver plenamente. Mas histórias não terminam. Elas apenas encontram novas formas de começar. 3 horas depois, a galeria estava fechando. Os últimos convidados saíam. Nina havia ido para a casa da avó. Gustavo, Carolina e o dono da galeria estavam arrumando. "Foi um sucesso", o dono disse. "Vendemos 5 pinturas, e você tem contatos de pelo menos uma dúzia de compradores interessados." Depois que ele saiu, Gustavo e Carolina ficaram sozinhos na galeria vazia. O retrato dela ainda estava iluminado, o último a ser embalado. "Você não vendeu esta", Carolina observou. "Não, esta não está à venda." "Por quê?" Gustavo se virou para ela. "Porque esta é nossa história. E algumas histórias a gente guarda." Carolina sorriu. "Nossa história. Se você quiser que seja." Ela se aproximou dele, colocou as mãos em seu rosto. "Eu quero. Eu sempre quis." E então, ela o beijou. Não era o primeiro beijo deles. Esse havia acontecido meses atrás, tímido e hesitante. Este era diferente. Era certeza. Era escolha. Era 2 adultos que haviam perdido 8 anos por causa de manipulação e medo, mas que agora estavam escolhendo ativamente estar juntos. Quando se separaram, Carolina descansou a testa na dele. 8 anos é muito tempo para esperar por algo. Valeu a pena? Cada segundo. Eles embalaram o retrato cuidadosamente, trancaram a galeria e caminharam pelas ruas de Vila Madalena de mãos dadas. A cidade estava viva com luzes noturnas, música vazando de bares, risadas de pessoas vivendo suas vidas. "Gustavo?" Carolina disse enquanto caminhavam. "Sim? Você ainda tem aquela pintura inacabada? A original?" "Tenho.
embalada no armário. Não a jogue fora. Ela faz parte da nossa história também, a parte inacabada, e tá tudo bem ser inacabado às vezes. Gustavo apertou a mão dela. Eu não vou jogar. Prometo. Eles caminharam em silêncio confortável até o carro dele, não mais o Corsa velho, mas um usado que Nina tinha apelidado de menos vergonhoso. Gustavo ainda fazia algumas corridas de aplicativo, mas menos agora. A arte estava finalmente pagando as contas. Enquanto dirigiam de volta para casa, Carolina olhou pela janela para a cidade passando e pensou em quantas vezes ela havia feito isso, olhado pela janela de carros, aviões, hotéis em cidades estrangeiras, sempre se sentindo como uma estrangeira em sua própria vida. Mas agora, no banco do passageiro do carro de Gustavo, com Nina esperando em casa para saber como foi a exposição, ela finalmente se sentia em casa. Não no lugar, nas pessoas. E às vezes, percebeu ela, lar não é onde você nasceu ou onde você cresce. Lar é onde você escolhe estar, com quem você escolhe estar. E ela escolheu isso. Todos os dias, ela continuaria escolhendo. Algumas histórias não terminam quando achamos que terminaram. Elas apenas esperam o momento certo para recomeçar da forma certa. Se essa história te tocou, se te fez acreditar que segundas chances existem, quando temos coragem de escolher nossa própria vida, deixa seu like e compartilha com alguém que precisa acreditar em recomeços. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história que pode mudar a forma como você vê o amor, a família e a liberdade. Porque no final, nós não somos definidos pelas gaiolas que outros constroem ao nosso redor, mas pelas portas que temos coragem de abrir. Obrigado por ter ficado até o final. Nos vemos na próxima história.